Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Mais uma vez eu quero falar um pouquinho com vocês sobre libertação, sabe? A gente está domingo de manhã aqui conversando um pouco sobre o mundo espiritual, que a gente está conversando domingo de manhã aqui, às 9h30 da manhã. E eu preciso falar para vocês tudo o que eu sei sobre isso, para a gente poder libertar a vida da gente. Amém? Às vezes a gente está preso em alguma coisa e precisa de ser livre. E a Bíblia está cheia de referências e de textos que falam sobre como a gente resolver problemas na vida da gente, problemas esses que têm cunho espiritual. E é isso que a gente está falando quase que essas últimas quintas-feiras. Vamos ler no texto do livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, eu escolhi o versículo 25, diz assim, lê ali para poder ficar bem de acordo com você. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, o quê? Não subsistirá, não resistirá, vai ruir, vai quebrar, vai se destruir. Amém? Podemos assentar, só até aí que a gente vai ler. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa passagem da Bíblia e essa revelação feita pelo Senhor Jesus sobre divisão, sobre estar dividido. Vocês sabem que no mundo espiritual, os ataques do maligno, eles só acontecem quando tem alguma brecha para eles poderem entrar. Assim. Eles aproveitam, encontram uma brecha e entram para poder causar um estrago, para poder causar destruição. Se não houver brecha, eles não têm como entrar. E as brechas, a gente dá muito. Principalmente nas coisas que nós falamos, é onde vem as principais brechas e os ganchos que o inimigo encontra para poder penetrar e gerar os males que é realmente da natureza dele. Às vezes é no falta do controle das palavras, são coisas que nós permitimos que saiam da nossa boca, que não são edificantes e que Deus não compactua, consequentemente o inimigo compactua. E ele vai encontrando essas situações e pegando as nossas fragilidades, pelo que diz a Bíblia, e começa a bater exatamente ali naquele ponto que é aquele ponto frágil, onde ele acha que ele pode penetrar, e ele fica criando situações exatamente para que a gente venha recorrer naquele erro, naquela falha, que é exatamente a nossa fraqueza. Às vezes, principalmente no temperamento. Quando ele percebe que nós somos uma pessoa por demais explosiva, e que a gente pode estragar a nossa vida no momento de raiva, no momento de ira, no momento de explosão, ele vai criar situações o tempo todo de provocação para poder nos desajustar, nos desequilibrar e fazer nós perdermos o controle para que nesse descontrole ele encontre uma brecha para entrar para poder causar o mal. E uma das coisas que ele também procura atingir muito, que é um alvo realmente, é a nossa casa. Ele precisa enfraquecer a nossa casa, porque a Bíblia diz, por exemplo, que Deus ordena a bênção no meio da união. Pelo menos é o que diz o Salmo 133, que Deus abençoa quando há união. Toda vez que você está unido, que você realmente está tentando andar em acordo com as pessoas que convivem com você, que você se entende, você cria uma possibilidade de bênção de Deus e, consequentemente, você fecha qualquer possibilidade de entrada maligna por meio exatamente desse comportamento de desunido que possa então gerar confrontos, gerar contendas e consequentemente trazer espaço para que o mal possa entrar e as forças espirituais penetrem e consequentemente gere o mal que é bem propenso, bem realmente da natureza do maligno. Aí o que é que ele faz? Ele precisa dividir a casa. Precisa dividir a casa. E aquela divisão que Jesus falou, que uma casa não resiste se ela estiver dividida,
Ele vai criar situações, muitas vezes trabalhando no orgulho das pessoas, no descontrole das palavras, fazendo com que as pessoas realmente criem situações de confronto exatamente onde não se recua, onde todo mundo tem razão, ou quem não tem razão não admite que não tem razão, exatamente para poder gerar-se divisão, alimentado exatamente por esse tipo de comportamento que vai gerando contenda, vai gerando mágoa, resistência um ao outro e, consequentemente, provocando esse estado de divisão, de separação, onde as pessoas não conseguem estarem juntas e andarem juntas. Jesus disse que quando ele consegue, o inimigo, criar essa situação de divisão, ele sabe que a casa não tem como resistir. Porque ele vai ter força para poder trabalhar exatamente no meio daquela situação de divisão criada dentro da própria casa. Ele falou que a casa não subsiste. Por isso que você vê que às vezes as pessoas começam assim, sem entender os motivos e as razões, muitas vezes se provocarem e brigarem dentro de casa pelas coisas mais insignificantes. Tudo vira briga, tudo vira contenda. Tudo vira um sentimento de rejeição, um sentimento de resistência um ao outro, que são coisas que vão exatamente fragilizando a convivência familiar e simplesmente fragilizando a própria casa, gerando divisão e que vai dando espaço exatamente para que o inimigo venha e toda a situação de problema, de divisão e de perturbação seja somatizada pela presença maligna que chega ali exatamente para poder exercer domínio e poder. E Jesus falava sobre isso e fez essa revelação depois de um fato que foi uma coisa estrondosa, espantosa para os judeus. Jesus estava em Nazaré. Nazaré era onde morava a família dele. A família dele morava em Nazaré. E lá em Nazaré trouxeram para ele um rapaz que era cego e mudo. Quando trouxeram aquele rapaz até Jesus, que era cego e mudo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, com certeza, percebeu que o problema do rapaz era um problema espiritual. Não era uma cegueira, talvez por alguma doença, não era uma mudez por alguma doença como surdez e outro problema, era alguma coisa que Jesus entendeu e interpretou como uma ação maligna, como um problema que tinha cunho espiritual, e diz a Bíblia que Jesus expulsou o demônio, diz a palavra de Deus. Quando Jesus expulsou o demônio do corpo do rapaz, diz esse texto e outros textos aí, que o rapaz que era cego passou a enxergar e passou a falar também. Quando isso aconteceu, algumas pessoas não aceitaram aquilo. Por que eles não aceitaram? Porque até então, o judeu nunca tinha visto ninguém expulsar demônio. Quando você lê a Bíblia, você não encontra do Novo Testamento para trás alguém que tenha expulsado o demônio, que tenha se manifestado um espírito maligno e a pessoa tinha expulsado, porque os judeus achavam que os demônios eles não tinham como ser tirados, que o domínio deles era irreversível. O máximo que a gente tem conhecimento do Velho Testamento era uma forma de acalmar o espírito, que quem fazia isso era o rei Davi, quando um espírito maligno, vindo da parte de Deus, atormentava a vida do rei Saul. O rei Davi ia, antes de ser rei, e tocava uma harpa, e através da música ele perdia todo aquele descontrole causado por aquele assédio maligno, pelo menos é o que diz a Bíblia. E aquilo voltava de novo, e toda vez que voltava, ele tinha que estar lá com a harpa para poder trazer um ambiente mais espiritual, mais favorável a Deus, para poder acalmar aquela força maligna que se manifestava e que aflorava na vida do rei Saul. Mas você não encontra dizendo assim, alguém foi lá e colocou um demônio para correr. E de repente, os judeus começaram a ver isso acontecer com Jesus. Eles viram Jesus fazendo isso. Quando eles viram Jesus fazendo isso, eles não queriam acreditar que fosse possível tal coisa. Porque antes de Jesus Cristo vir ao mundo, os demônios dominavam e simplesmente passeavam
surfavam na vida das pessoas e ninguém podia fazer nada porque não se tinha nenhum conhecimento de resistência para poder combatê-los, até porque Deus tinha rompido com o pessoal e o demônio estava solto, exercendo domínio. E quando Jesus veio exatamente para acabar com esse poder que eles tinham na vida das pessoas, que era alimentado pelo pecado de cada um. Todo mundo pecava, eles vinham e dominavam, mas quando Jesus chegou, diz a Bíblia, para apagar pecado, para não deixar o pecado ficar na vida da gente, para pagar a nossa dívida, para não nos deixar endividados com o mundo espiritual, e eles então começaram a perder o poder, mas eles mesmos entendiam que eles só poderiam ser expulsos quando Jesus morresse na cruz e derramasse o seu sangue e pisasse na cabeça da serpente. Por isso que naquela passagem lá da Bíblia, quando Jesus foi na província de Gadara, eles falaram: o que temos nós contigo? Tu não sabe que não é chegada a nossa hora? Falaram para Jesus. Porque eles entendiam que a hora deles era quando Jesus morresse na cruz, que não era a hora de expulsá-los. E Jesus não queria conversa, Jesus colocava eles para correr. E nessa passagem, Jesus foi lá e expulsou, os judeus viram. Ficaram espantados: não é possível. Alguns, por inveja, por ciúme, por zelo religioso, não pelas coisas de Deus, tentavam tirar o mérito dos milagres que Jesus operava. Era uma forma de desfazer, para tirar o crédito, e eles começavam a falar mal. Não foi Deus, não. Ele não fez isso pelo poder de Deus. Ele fez isso porque tem um demônio maior na vida dele. E esse demônio que está maior na vida dele é que deu poder para ele poder expulsar os outros. Mas não foi nada do poder de Deus. E alguns sabiam que era o poder de Deus. E quando eles afirmavam isso, eles incorriam num dos pecados gravíssimos que a Bíblia diz que não tem perdão, que é exatamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você tem conhecimento que Deus está agindo naquele lugar, e mesmo tendo conhecimento disso, para tirar um mérito, para simplesmente tirar a apreciação daquilo por outro qualquer interesse, a pessoa vai e simplesmente atribui ao demônio uma coisa que é Deus que está agindo. Isso é um pecado que não tem perdão. Aí você diz assim: pastor, eu não conhecia Deus, eu falava um monte de besteira. E aí, pastor, eu estou errado? Pequei? Não. Você só peca consciente. Todos os pecados que você cometeu contra Deus, ou falou contra Deus, seja lá o que for, antes de conhecer Deus, Deus não leva em conta, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Se Ele fosse levar em conta o nosso tempo de ignorância, as besteiras que nós falamos seriam muitas. Eu mesmo falei inúmeras delas. Quando eu não conhecia Deus e não gostava de igreja, eu falava mal da igreja, falava mal da manifestação do poder de Deus, tudo eu criticava porque eu não conhecia. E Deus não leva em conta quando a gente não conhece. Ele só leva em conta quando você tem consciência, que você sabe o que é, mas motivado por outras razões, você simplesmente cria uma situação de tentar depreciar aquilo que é o poder de Deus e a graça de Deus, com total consciência, que era o caso dos fariseus. E eles começaram a falar mal. Não foi Deus. Isso que aconteceu não foi libertação de Deus, não. Foi um demônio. E tem um texto da Bíblia que fala que foi em Nazaré que isso aconteceu. Que está eu até anotei aqui, em Marcos capítulo 3, versículo 20, que Jesus foi para a casa dele. Jesus quase não ia na casa dele. E ele foi para a casa dele nesse dia. Onde morava o pai, a mãe, os parentes, tudinho, ele foi lá. Ele não conseguiu comer, diz a Bíblia aqui, que não dava nem para comer, né? A multidão ao frio de novo atacar, de modo que não podia comer. Ele chegou na casa dele e o pessoal começou a ir para a casa dele, aquele monte de gente. E vieram os escribas de Jerusalém, os camaradas que estavam por aqui, porque tomaram conhecimento que Jesus tinha operado esse milagre da libertação do rapaz. Eles vieram de Jerusalém. Quem eram os escribas? Os escribas eram os copiadores da Bíblia, do Velho Testamento. Naquela época, a maioria era analfabeto,
e aqueles que estudavam copiavam no copiadores. Era uma posição muito elevada. Essas pessoas que escreviam e copiavam a Bíblia eram a elite da religião. Era o pessoal que era a elite da religião, os escribas. Pois eles vieram lá de Jerusalém, mais de 100 quilômetros, para ir na casa de Jesus, afrontar Jesus e questionar Jesus, porque ele expulsou o demônio. Quando eles chegaram lá, eles meteram pilha em todo mundo, que a Bíblia diz que até os parentes de Jesus queriam pegar em Jesus e começaram a falar mal de Jesus. Até os parentes dele, diz a Bíblia. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. Até os parentes deles. Quando viram os escribas, que eram as autoridades religiosas, falando contra Jesus, criticando o que Jesus tinha feito, criticando a libertação do rapaz, a família de Jesus chegou e disse, não, ele está normal, está maluco, está fora de si. E foram em cima de Jesus, querendo prender Jesus, porque Jesus tinha operado essa libertação. E eles falavam assim, não foi o poder de Deus. Ele expulsou esse demônio porque o Belzebu estava nele. Quem era o Belzebu? Belzebu era uma entidade dos cananeus. Um demônio, olha a imagem dele, como era feia. Tira, porque alguém pode sonhar com isso à noite e ficar com pesadelo. Tá bom, pode tirar. Essa era a imagem dele, do tal do Belzebu. Quem era o Belzebu? Era um deus que tinha naquela época, que ele chamava o Deus das moscas. O significado é Deus das moscas, o nome dele. O judeu tinha a maior bronca com o negócio de mosca. O judeu, quando viu uma mosca, eles entendiam que aquela mosca que eles viam voar assim, era enviada do Belzebu, que entrava no meio da casa deles para ouvir a conversa deles. Aí ele saiu para matar, igual o Barack Obama, aquele presidente que matou uma com a mão assim. Vocês viram na internet, né? Eles matavam, porque eles tinham medo que a mosca estivesse ali e que fosse uma enviada pelo Belzebu para ouvir a conversa. Essa era o que falava a cultura judaica. E até hoje eu tenho esse problema. Se eu estou dentro do carro, aparece uma mosca, eu paro o carro para matar a mosca. Quer ouvir minha conversa e já vou matando e vou atrás da mosca. Só por causa dessa história dos judeus aí. Dizer que o Belzebu mandava a mosquinha para ouvir a conversa das pessoas. Toda vez que você vê uma mosca que você está na sua casa assim, que de repente apareceu uma, mata, a gente não sabe, na dúvida, a gente mata logo. E eles tinham essa coisa na cultura, que para eles a mosca era enviada desse Deus chamado Belzebu, que era um Deus muito influente da época, lá dos outros povos. E eles diziam, foi por causa do Belzebu, que é poderoso pra caramba, estava nele e ele teve essa autoridade para expulsar. Aí Jesus disse, rapaz, vocês são bons de besta. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, Satanás não se divide contra ele mesmo. Ele vive unido. Eles trabalham coordenado. Ele tenta dividir a gente. Se bobear, ele divide igreja, ele divide a casa, ele divide qualquer coisa. Tudo ele faz para dividir, para enfraquecer. Quando você vê essas divisões assim, de igreja, sempre vem dentro dessa proposta de falar mal, de dizer coisa, de expor coisas, exatamente, porque o diabo ele é muito típico desse tipo de coisa. É muito típico disso. E Jesus disse, olha, Satanás não se divide não, disse Jesus. Pelo contrário, eles nunca se dividem. Porque se eles se dividissem, eles enfraqueciam e eles não iam aguentar, não iam subsistir, disse Jesus. Aí Jesus veio e disse, olha, nenhum reino dividido contra si mesmo consegue resistir. Ou está unido para ficar forte, ou divide para enfraquecer, disse Jesus. E assim também como um reino dividido não subsiste, a casa dividida também não aguenta. A casa dividida, ela não subsiste. Ela afunda, ela quebra por conta da divisão. Aí quando Jesus falou isso, ele fez o quê? Ele fez uma revelação. Uma revelação que serve de ensinamento e de alerta para todos nós. Quando é que a nossa casa começa a dividir? Quando tem muita briga.
Toda briga causa divisão. É quando você começa a conviver numa atmosfera onde não há mais diálogo. Isso é divisão. É quando você fala alguma coisa e tudo que você fala parece que é um palavrão para o outro lado, e do outro lado você já recebe uma afronta, porque as pessoas estão todas milindradas, todas armadas, qualquer coisa que é falada é motivo para briga, é motivo para contenda, é motivo para exposição, motivo de exposição dos defeitos uns dos outros. Casa dividida se torna um ambiente tão desfavorável para Deus e para nós, que a gente não sente prazer de estar nela. Se puder, melhor estar na rua, melhor estar na casa de um amigo, melhor estar na casa de um conhecido do que dentro de sua própria casa. Às vezes o ambiente fica tão pesado, que aquele que chega parece que alguma coisa acontece, que fica agoniado, que enquanto não sai, parece que não sossega. Deixa de ser um ambiente de paz, mas se torna um ambiente de provocação, de agressões, de contendas, de falta de entendimento, ambiente onde as pessoas não falam o mesmo linguajar, não conseguem comungar das mesmas ideias, e tudo então vai quebrando, gerando um rompimento, uma fratura, que começa então a gerar essa divisão, que às vezes vai tomando proporções, muitas vezes irreversíveis, dentro de uma convivência, dentro de um relacionamento, e esse ambiente é um ambiente que favorece a ação do maligno para poder destruir, para que a casa não subsista. E dentro dessa palavra que Jesus falou, que a casa não subsiste, fica claro uma coisa, que a gente tem que aprender a vigiar. Às vezes não adianta somente orar, vir para a igreja, orar. Quando você percebe, você vê que a Bíblia, ela sempre pede a oração acompanhada da vigilância. Por quê? Porque se você não vigiar, toda a sua oração passa de ter um efeito. Por quê? Porque você não está sendo realmente influenciado por Deus para ter uma atitude, um comportamento de percepção, o que é espiritual, que chega, entra para poder desfazer todas as palavras boas que você fala para Deus nos seus momentos de oração. E a Bíblia chega a fazer uma advertência. Como é que pode sair de uma boca bênção e maldição? Porque às vezes tem pessoas que oram, que vêm, que pedem, que estão pedindo sempre alguma coisa para Deus e que tem sempre uma palavra de oração para Deus. Mas o inimigo sabe que basta provocá-lo para ele perder a estribeira, o controle, e as piores palavras vão sair da boca dele, e o que era bênção de repente vira maldição, que simplesmente provoca toda uma situação favorável ao adversário. Então são essas coisas que geram a divisão. O ressentimento, o descontrole das palavras, o ódio, as agressões verbais, as agressões físicas, que é exatamente o extremo de todo tipo de agressão. Quando as pessoas não conseguem se conter, não conseguem recuar, não conseguem vigiar. Não tem sobriedade, equilíbrio, lucidez de si mesmo, e qualquer coisa perde o controle. E em sua volta sempre se cria um ambiente extremamente pesado, que não favorece Deus. Isso causa divisão. O apóstolo São Pedro disse: sede sóbrios e vigiai. Pedro, acho que é 1 Pedro, 2 Pedro. Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando uma presa para poder devorar. Quem falou isso? O Pedro, o apóstolo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que é derredor? É estar em volta num plano mais longe, mais longo. Ao derredor é num plano mais distante.
observando a brecha e a chance que vai ter para poder entrar. Ao redor, ele só chega quando você quebra essas alianças de vigilância com Deus. Porque a Bíblia diz que ao redor estão os anjos de Deus. Mas ao derredor, que é um plano mais distante, está ele observando tudo. Segundo Pedro, esperando uma oportunidade. Como um leão, como um felino. Ele pegou a ação de ataque de um felino para poder fazer essa comparação. Como é que é a ação de ataque? A leoa se levanta em cima dos gnus, os gnus saem correndo, tudinho apavorado quando vê a leoa, e ela fica esperando. Os fracos, os doentes que ficam para trás, é aquilo que a natureza vai e recicla, que ele vai lá e come. E você fica fraco e o inimigo vem como leão e está enfraquecido pela raiva, pelo ódio, pelo descontrole das palavras, pela impaciência, pela agressividade. E essas coisas nos enfraquecem, que ele vem e tem espaço e consegue nos atacar e nos devorar, segundo falou o apóstolo São Pedro. E é aí que vem a situação em que às vezes a casa se divide. Então, nesta noite, o que eu quero deixar para vocês como palavra, seja vigilante. Você é um ser humano normal. E tem hora que o ser humano quer explodir. Quando você for explodir, pensa. Meu Deus, eu estou dando espaço para quê? Tem uma outra forma de resolver isso, antes de ficar com raiva? É o diálogo, é a diplomacia? Então vamos conversar. Vamos para a diplomacia. Se você sentir que você é muito descontrolado e que não consegue, sai. Esfria a cabeça, depois volta para tentar resolver as coisas. Seja vigilante, exatamente para não dar espaço, para que o inimigo não venha e não cause a divisão e chegar então à destruição total. Essas palavras são orientações da palavra de Deus para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. De repente, é dessa forma que nós temos que combater os problemas que temos na nossa casa. De repente, nós estamos dando muita brecha para muitas coisas que estão acontecendo lá. Mas na hora em que você ora e vigia, e entende como é que você está dentro desse contexto de luta espiritual, que você entende onde você está situado e começa a ter uma postura diferente. O resultado de tudo isso se chama vitória em Jesus Cristo, que vem e que te dá a vitória dentro das situações. Então pensa nisso, e que Deus abençoe a mim, a você e a todos nós que estamos aqui no nome de Jesus. Amém?